duas pessoas ligadas conosco. Gostaríamos de cumprimentar os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Seu amigo aqui, presbítero Fábio, irmão diácono Adriano Garcia. Estamos felizes, hoje é o segundo dia do programa Desperta a Igreja, né? E todas as segundas-feiras, às 19 horas, iremos aqui, né, fazer a live com relação ao despertamento da igreja dos últimos dias. A gente consegue entender e interpretar que nos últimos dias as pessoas têm andado meio confusas, sem entendimento e até mesmo duvidosas, né? E isso traz para a gente, né, uma preocupação enorme, né? Porque na realidade quem ama verdadeiramente preocupa. Eu queria perguntar aos irmãos que estão ligados conosco aí, se o fundo musical tá bom, você tá alto. Se tiver alto, a gente vai abaixar. Ou se tiver baixo, a gente vai levantar. Algum irmão pode me responder aí? Se ele tá alto ou se tá baixo, o fundo musical? Eu gostaria de fazer uma live que os irmãos se sintam à vontade, né? Que venha gostar. Primeiro os irmãos me respondem, faz favor, depois nós vamos fazer uma oração. Manda um abraço para minha irmã Paula Tejano. Deus abençoe, irmã. Irmão Carlos Henrique. Deus abençoe, irmã Paula Tejano. Né? Um abraço. Está de lado a tela, presbítero. de lado. Ué? Está agora? Está de lado agora? Não, isso aí deve ter colocado aquela hora. Antes de virar. Irmãos, o fundo musical está alto ou está baixo? Me responde, por favor. O fundo musical está bom? Está da glória dos irmãos? Ou está alto ou está baixo? Me fala. Faz favor. A gente quer gravar aqui, mas a gente quer ter uma certeza do que está fazendo com relação ao som, né? A tela ficou no lugar certo? Tá no lugar certo? Ficou bom? Você não pode responder para mim, faz favor? Nós vamos já iniciar aqui Glórias a Deus. a nossa oração. Deus abençoe, irmã Daniele, né? Irmã Daniele, o fundo tá bom? Tá bom o fundo? A tela tá certinha? A irmã Daniele Vieira, né? Viana é esposa do pastor Vantuil, da igreja metodista. Tá ligado conosco aí em nome de Jesus. É o pastor Vantuil. Legal, maravilha. E o fundo tá bom? Ou tá baixo ou tá alto? A tela está legal. Maravilha. E o fundo, tá bom? 10 pessoas ligadas conosco aí essa noite. Estou feliz. Pastor Vantuil, um abraço. Pastor Tamires está ligado conosco. A Igreja 7 está ligado conosco. Hoje é o segundo dia desse programa abençoado. Desperta a Igreja, né? Tá, maravilha. Deus abençoe, irmã. No nome de Jesus. Maravilha, meu querido Emerson Reis. Tá, Deus ótimo. abençoe, pastor. Deus abençoa. Pai do Senhor. Pastor Zia. Maravilha. Pai do Senhor, pastor Zias. Pastor Zia. Legal, irmão. Benção pura. Benção e vitória. Nós vamos fazer uma oração. O irmão Diácono Adriano vai estar orando ao Senhor. E depois nós vamos, né, aqui passar uma suposição, uma simplificação da nossa preocupação nos dias de hoje com relação à igreja. Esse programa ele tem por finalidade, irmão, trazer para os irmãos e para aqueles também que vão ver depois que não são evangélicos, que tem muita gente, né, que nos ouve, que eles ainda não se decidiram ao Senhor com relação a servir a Ele, né, como um evangélico que gosta, que prega e que corre atrás, porque, irmão, é muito difícil você não ser de uma igreja evangélica e ter a condição de pregar. Você vai se sentir desconfortável, né? E a gente quer passar aí um
um conforto maior, né, para as pessoas. Deus abençoa a irmã Lúcia. Boa noite, Jesus. Deus abençoa sempre. Colhe. Tá, maravilha. Deus abençoe, irmã. Em nome de Jesus. Um abração para a mãe, a Luciene. Amém. 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 Vamos estar orando. No nome de Jesus. Vamos lá? Vamos orar? Vamos orar com o Diácono Adriano falando com Deus. Depois vamos estar falando um pouquinho do amor do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eterno e maravilhoso. Glória a Deus. Aqui, Pai, nos encontramos, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Queremos, Pai, pedir ao Senhor, Pai, a direção, Pai, que o Senhor possa, Pai, nos usar, possa, Pai, falar conosco, ó Pai, com todos, Pai, que estão do outro lado, Senhor. Seja tocado, ó Pai, com a Tua palavra, com a Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, joga por terra, Pai, todo o mal, Senhor. Se tiver alguém do lado de lá, Senhor, sentindo mal, que seja, Pai, abençoado, curado, Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, a direção, Senhor, neste propósito, ó Pai, aonde, Pai, esta live tem a finalidade, Senhor, verdade, de despertar o Teu povo, ó Pai. Verdade. Desperta a igreja, porque sabemos, Pai, que estamos aproximando o dia do Senhor, Pai, da grande, Pai, volta do Senhor, para arrebatar o Teu povo. Deus, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Toma a direção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos. 22 pessoas conosco. Dabson, meu amigo, aquele que é responsável da página nossa aqui, da Igreja Metodista Aliana Itaoca. Nós estamos também no YouTube, né? Se eu não me engano, ele falou que ia instalar Instagram também. Então, logo aí vamos estar em várias conexões aqui, né? Ligado conosco. Então, ou seja, a audiência desse trabalho, desse programa vai ser uma maravilha. E a finalidade, como a gente disse, com relação a esse programa, Desperta a Igreja, é passar por uma segurança hoje para as pessoas que às vezes têm dúvida, né? Dúvida de como servir ao Senhor. Porque na realidade, o que nós estamos vivendo nos últimos dias tem sido muito difícil, irmãos. Muito difícil. Os irmãos podem reparar, até para cultuar o Senhor na igreja hoje é difícil. Porque a igreja depende de um documento chamado alvará de funcionamento. E aí, o Ministério da Saúde, ele tem o poder de, né, segurar, de até mesmo multar e também tirar o alvará de funcionamento da igreja. Porque a igreja também é uma empresa, né? Entre aspas, né? É uma empresa entre aspas, que a gente comunica, porque a realidade ela tem, né, o CNPJ, né? E nós devemos de ter e ser registrado, porque a realidade é lei, né? E nós estamos debaixo da lei, como diz a palavra de Deus em Coríntios capítulo 11, né? Ali, 1 Coríntios capítulo 11, fala sobre a diversidade de leis que nós temos e somos submissos a elas. Então, ou seja, se nós hoje estamos em casa fazendo esse trabalho, e é debaixo da lei, né? Estou eu, irmão Diácono Adriano Garcia, minha família, né, está retirada nos quartos, na sala, lá fora. Então, ou seja, nós estamos aqui, né? Estamos aqui para passar um pouquinho mais da realidade que nós temos vivido no último dia. Tem muitas pessoas com medo. E nós vamos falar sobre uma palavra bacana. Enquanto os irmãos estão nos ouvindo aí, os irmãos podem procurar, aquele que está na liberdade do seu lar, no conforto, né, do seu lar, pode procurar conosco aí, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Então, irmãos, às vezes tem muitas pessoas que estão com medo. Eles estão com medo da virose, eles estão com medo de uma enfermidade, eles estão com medo de fazer certas coisas, estão com medo de ir a certos lugares. E a gente, com esse programa, quer trazer um conforto maior, dizer para você, dizer, não se preocupe. Sabe por causa de quê? Se você cuida, se você vigia, então vai, tá? Vai debaixo da autoridade, vai na bênção, vai debaixo da mão do Senhor, que tudo vai dar certo. Jesus falou que nos deu poder e autoridade sobre todo tipo de demônio, de potestade, de enfermidade. Aleluia. E até se tomarmos algum veneno mortífero, é claro, dado por alguém, a gente sem saber, né? Não causaria dano nenhum. É claro que a gente não está incentivando ninguém a beber nenhum veneno agora. Claro, não estou falando sobre isso. Não tentará o Senhor teu Deus. Não pode tentar Deus,
de maneira nenhuma. Agora, se alguém, por exemplo, uma pessoa muito infeliz, uma pessoa ruim, né, um cavalo do adversário, dá um veneno para a pessoa e a pessoa não souber e ela é um cristão, serve ao Senhor, não vai causar dano não, porque o Senhor está conosco. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. A igreja é o lugar para a gente se reunir para adorar a Deus. E muitas pessoas às vezes não entendem, né? Amém. A irmã Débora disse: nosso canal no YouTube é Dabson. Isso, tá aí, o irmão Dabson deixou registrado aí que o nosso canal no YouTube lá, IMW Itaoca, né? É só acessar lá que os irmãos, né? IMW, é W que é W. IMW, que é a Igreja Metodista Wesleyana de W. Então os irmãos podem acessar lá depois no YouTube, que vai ver todos os vídeos que fizemos, o primeiro que fizemos segunda-feira passada, e esse hoje, os que estão já lá registrados, que é o pastor, o bispo. Eu acredito que tem alguns já, eu não cheguei a ver ainda, que não tive tempo, mas nós vamos estar lá, né, que nós participamos, e vamos estar ligados, né, em todos os canais que forem, né, usados através do Ministério da Igreja Metodista Wesleyana, né? A gente tem um costume sempre de ver, né, vídeos, então a gente gosta de guardar informação boa na mente. A Bíblia diz que mente vazia é oficina de Satanás. Então a gente tem que ocupar a nossa mente com coisa boa. Em vez de ocupar com besteira, com medo, com tolice, a gente tem que ocupar a nossa mente com coisa boa. E os irmãos estão ligados conosco aí. Eu gostaria de dizer para os irmãos: não tenha medo dessa virose que está agora. Por favor, irmão. Eu vi tanto servo de Deus, né? Tanto missionário, tanto missionária, tanto irmãos criticando os meios de comunicação, dizendo sobre o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, dizendo que isso era do inimigo, era do adversário, descendo um porrete, né? E agora estão dependendo do meio de comunicação para, né, divulgar a palavra de Deus. Então fica uma coisa sem nexo, irmão. A gente tem que saber fazer o quê? Aproveitar o que Deus nos deu, né? Porque o meio de comunicação, a internet, né, que nos dá a possibilidade de ter aí o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, o Instagram, isso aí é bom, irmãos, pra gente que ocupamos com coisa boa, né? Porque os nossos aparelhos, né, eles são ocupados com coisa boa. E eu gostaria, irmã Nécia Medeiros está assistindo. Deus abençoe, irmã Nécia, né? Um abraço para os irmãos que estão ligados conosco aí. Então, irmãos, vamos despertar. Desperta a igreja. Porque chegou o último momento, irmão. Chegou a hora de nós ficarmos mais vigilantes, né? Eu tenho observado, irmão Douglas, Deus abençoa, no nome de Jesus. Nós temos que ficar mais ligados, irmãos, né? As pessoas têm a palavra, têm a autoridade, têm a presença de Deus, têm a unção do Espírito Santo e ficam com medo, né? Acaba com esse medo, né? Jesus nos deu poder e autoridade para não ficar com medo, né? É para confiar no Senhor. Então, ou seja, e nesse programa que nós estamos fazendo o segundo dia hoje, que não terá mais fim, toda segunda-feira às 19 horas, nós vamos estar aqui ligados com os irmãos. Por quê? Para trazer para a igreja um conforto espiritual e um conforto também psicológico. Porque eu ouvi vários relatos, vários estudos das pessoas dizendo que, por exemplo, 20 minutos de notícia ruim estragam 24 horas do seu dia. Vai acabar com o seu dia. Então nós estamos aqui para transmitir para os irmãos palavra de vitória, palavra de bênção, palavra que traga para os irmãos conforto, né? O irmão Rodrigo Linhares, irmão Rodrigo, presbítero Rodrigo da nossa igreja, né? Da igreja sede. Então, irmãos, a realidade é essa. Se você quer encontrar conforto, com o Senhor. Se você quer encontrar refúgio, com o Senhor. Aí você, mas como é que eu vou fazer isso? Eu ando triste, eu ando aborrecido, eu ando desesperado, eu ando desorientado. Por quê? Por que você anda assim?
porque você não ligou. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra, o evangelista Mateus diz, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas para se ligar em Deus, você tem que fazer o quê? Reconhecer Jesus como Filho do Senhor. Tem que reconhecer Jesus como Filho de Deus. Reconhecer. Quando você reconhece Jesus e confia nele e começa a falar com ele, porque, irmãos, para adquirirmos uma intimidade com alguém, você tem que conversar, você tem que ter diálogo, né? Você tem que ter uma amizade. E para ter uma amizade, isso leva tempo. Então, ou seja, comece a falar com Deus, comece a orar, comece a buscar o Senhor, que as coisas vão ser mais fáceis para os irmãos e para as pessoas que depois que vão ouvir nós, né? Porque eu encontro, às vezes, com tantas pessoas que vivem atemorizados, né? O irmão Diácono Adriano, que é uma testemunha aqui, junto comigo, e os irmãos que estão me vendo agora, e aqueles que vão ver depois o vídeo, conseguiu interpretar que nos dias que nós estamos vivendo agora, sabe o que aconteceu? As pessoas ficaram com tanto medo, que onde chegam tem que passar álcool gel na mão, né? Aonde chegam, e tem pessoas que nem estão saindo de casa mais não, estão desesperadas com pegar o vírus. Irmão, viver para nós é Cristo, e o morrer para a gente é ganho. Tá com medo de quê? Jesus deu uma ordem, vamos obedecer a ordem de Deus. É claro que nós não vamos tentar o Senhor. Se nós estamos num lugar de aglomeração, onde tem um monte de pessoas, né, usando máscara, usando luva, e você vai que nem um bobo, né, que nem uma pessoa que não tem entendimento, e enfia no meio ali, ô irmão, você sabe que corre um risco de você pegar. Agora, irmão, não é qualquer lugar que a pessoa tem que estar com a máscara na cara, está parecendo até palhaço. E nós não somos isso. Nós somos um povo inteligente, nós somos servos de Deus, né? Então, ou seja, vamos, irmãos, ouvir a voz de Deus. Ide por todo mundo, pregai e anunciai o meu evangelho. O Senhor mandou. E quem mandou é fiel para garantir a sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos aí para a palavra. Viu, o irmão Diácono Adriano aqui. Eu estou um pouco preocupado, irmão, aqui com o vídeo, né, com a distância. Eu sei que os irmãos falaram que ficou bom, né, mas a gente gosta que os irmãos estão ouvindo direitinho, né? Eu tenho a voz já alta, eu não tenho preocupação com isso não. O irmão Diácono Adriano também. Só que eu quero que os irmãos absorvam, né, tudo que for dito, porque é para o bem da igreja. Esse programa tem o logotipo, a mensagem dizendo: desperta a igreja. Nós temos, irmãos, que estar ligado, tá? Temos que estar ligado, porque se nós não ficarmos ligados, a gente vai perder a salvação. Jesus está voltando, e tem pessoas, irmão, que estão perdendo a bênção por causa de nada, por causa de medo, né? Por causa de outras coisas que não precisam de existir, né? Vamos ficar confiantes no Senhor. Na última live, a gente falou sobre o livro Lamentações 3:29, dizendo: põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Nós temos, irmãos, que confiar e orar ao Senhor, né? E antes de ministrar essa palavra aqui, eu gostaria de pedir ao irmão Diácono Adriano, né, que desse também aí uma ilustração, uma palavra com relação ao pensamento, o que ele acha também sobre o que está acontecendo hoje, no dia de hoje, com relação ao despertamento da igreja. A igreja tem que estar mais apercebida, irmão, né? E depois vamos para a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoa. Tem 10 pessoas ligadas conosco. Davidson, Deus abençoa. Glórias a Deus. Irmãos, concordo com todas as palavras ditas aqui pelo nosso presbítero. E sabemos, irmãos, que por mais que você acredite ou não, quem vai ver, isso é sinais que antecedem a vinda de Cristo, pois o nosso Senhor diz que antes da sua vinda haveria essas pestilências, esses acontecimentos. E o que acontece? Daqui a pouco o presbítero vai estar lendo a palavra do Senhor, aonde que eu meditei nessa palavra, e mediante uma palavra que eu ouvi na igreja, o medo, ele tira seu foco do Senhor. O medo, ele simplesmente, quando você deixa o medo tomar conta de você,
você está desvalorizando o Senhor. Então essa pandemia, esse acontecimento, tem levado o povo a um medo constante. Está dominando a mente. Eu falo porque no início, quando começou isso, eu comecei a ficar meio assustado no começo. E depois, graças a Deus, orando, pedindo o Senhor. Não é assim. Amém. O Senhor falou no meu coração, eu sou o Senhor, eu sou o seu Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta, quem é seu Senhor? Ele é limitado? Ele é pequeno? Então, se você deixar o medo tomar conta de você, o que vai acontecer? A palavra vai ser lida daqui a pouco. Quando Pedro deixou o medo tomar conta, ele afundou. Agora, quando ele estava olhando para Jesus, quando a confiança dele estava no Senhor, ele estava andando sobre as águas. Então, irmãos, o que está acontecendo por aí afora? Tome muito cuidado, você que está na sua casa, não está indo mais nos cultos, porque essa temporada não está tendo culto nas igrejas. Cuida da sua fé, desperta. Você precisa orar, nós precisamos orar mais. Ah, mas eu oro, mas você está orando pouco. Nós estamos orando pouco, vamos orar mais. Vamos colocar o joelho no chão, botar a boca no pó e falar com Deus, para que nós possamos estar bem com o Senhor, porque não sabemos que o dia nem a hora. A palavra do Senhor diz que ele virá como um ladrão de noite. Você sabe que hora que o ladrão vai entrar na sua casa? Não sabe. Então, nós devemos estar, irmãos, vigilantes. Bem-aventurado aqueles que, quando o Senhor voltar, o encontrar servindo. Vamos estar atentos com o Senhor. Vamos estar orando ao Senhor. Então, a posição que nós devemos tomar é essa. Despertar. Despertamento. Despertando mesmo. Desperta, igreja, porque o noivo está voltando. Amém. Glória. Amém? Passa a palavra ao presbítero e vai estar lendo a palavra. Deus abençoe, está ligado conosco aí, meu amigo Marco Antônio, né? Se não me engano, o Marco Antônio ele está lá em, meu Deus do céu, esqueci o nome do lugar agora, é Iuna, né? Nós servimos ao Senhor na igreja Assembleia de Deus, ali do ministério do Sebastião Carola, né? Na época ele era presbítero, ele era o dirigente da igreja, o pastor da igreja, e infelizmente hoje, né, não está bem. E oramos ao Senhor para que ele possa voltar para a presença de Deus, né? E possa tomar uma posição diante ao Senhor, porque a verdade é a seguinte: sem Jesus não dá. Essa vida tudo é passageiro, tudo é passageiro. Deus abençoe, Omar. Estou feliz que o irmão está conosco aí. Vamos para a palavra aqui, irmãos. O evangelista Mateus, capítulo 14, versículo de número 22, diz assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse diante para outra banda. Entrando, despediu a multidão, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. E chegando já tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos que viessem entrar no barco. Nós recebemos uma ordem, irmão. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, Ele nos deu uma ordem: ide por todo mundo, pregar e anunciar o Evangelho. Se nós não temos a condição de ir por todo mundo, o mínimo é pregar aonde nós estamos. Na nossa igreja, na empresa, é claro, tem hora. Tudo, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem seu tempo determinado. Você não vai ficar pregando dentro da empresa, atrapalhando o serviço, né? Porque você está lá para trabalhar, não está lá para pregar. Mas se entre uma ocasião ou outra tiver a necessidade de falar do amor de Deus, né? Não negue ao nome do Senhor, fale. Né? Se alguém tiver alguma dúvida de quem é o Senhor, não fique de boca calada, né? Expresse a sua fé, fale como é bom servir a Jesus, independente das lutas, porque o Senhor falou: nesse mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Quando Jesus diz eu venci,
é porque mesmo sendo homem de carne e osso, ele teve a condição de não pecar e de fazer tudo que o Pai mandou ele fazer. Quando Jesus dá essa ordem aos discípulos que entrasse no barco e fosse para o outro lado do mar, ele tinha um objetivo, e o objetivo de Jesus é orar. Eu sempre falo na igreja, e sempre estou orientando as minhas ovelhas, os irmãos que são na nossa igreja, com relação à oração. Você tem que orar e antes do problema vir. Porque quando o problema vem, você está bem. Você tem a capacidade de suportar com mais facilidade. Meu irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, se eu não orasse, tem muita coisa que a gente não suportaria. Resolveria no braço, no tapa. Mas é importante você orar para que esses sentimentos, para que essas reações humanas, carnais, não venham atingir a gente. Entendeu? Então, ou seja, é necessário fazer o que Jesus mandou. Vamos orar. Ele despediu os discípulos, né, para entrar no barco, ordenou e depois foi para o monte orar. E depois Jesus falou que ia ter com eles. Mas como? Né? Com certeza eles imaginaram, Jesus deve de alugar um barco, né? Alguém deve de abençoar, abrir as portas para ele, e ele deve de vir, porque o Senhor nunca teve portas fechadas, sempre abriu uma porta para ele. Aí você diz, mas Jesus teve que correr da morte várias vezes, claro. Quando você sabe que ali está o perigo, o que você faz? Corre, meu irmão, você tem uma obra para fazer ainda. Amém? Amém? É como esse fato aí que está acontecendo agora. A igreja não pode parar. A igreja não pode calar. Não pode, né? Então, ou seja, a igreja, os líderes têm que se levantar e começar a anunciar o Evangelho de Cristo com autoridade. Se alguma autoridade terrena tiver o direito, né? Com certeza o Senhor vai deixar. Agora, se não tiver direito, nem da porta passa. Tá? Então o segredo, um dito do que a gente pensa e sabe que é verdade para as autoridades, não mexe com a igreja não, tá? Eu sei que pessoas de autoridade depois vão ouvir o vídeo, então eu quero dizer para vocês, não mexe com a igreja não, porque se mexer com a igreja vocês vão acabar se machucando, porque o Senhor é dono da igreja, não é o pastor que é dono da igreja. O pastor dirige a igreja. O dono da igreja é Jesus de Nazaré. Então não implica com o Senhor, porque todos aqueles que mexeram com o Senhor se machucaram, morreram, estão até hoje tentando se levantar, porque a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem muitas pessoas que acham que tentando fechar a igreja, não está tentando a Deus, está sim, porque Ele é o dono da igreja. Tá? Ninguém fica satisfeito com alguém chegar na sua casa e fazer o que quer, porque na sua casa quem manda é você, e na igreja quem manda é o Senhor. Tá? Então, irmãos, esta é a palavra. Jesus sobe para o monte e vai orar. E os discípulos no barco, a Bíblia diz que o vento era contrário. Então, por mais que eles queriam ficar naquele local e esperar Jesus, o barco era impulsionado pela tempestade, pela dificuldade, né? Porque o vento era contrário. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Quantos ventos ao contrário estão contra a nossa vida? Esse negócio do vírus aí agora é um vento ao contrário. O maior problema nesse vírus, sabe qual que é? Não é a virose, é a política. Pessoas que estão tentando ganhar o poder desse país. Pessoas que estão tentando ganhar o poder na força, no braço, no grito, né? Dando notícias ruins e trazendo para as pessoas notícias que podem deixar a pessoa atribulada, trabalhando com o psicológico da pessoa. Tem pessoas que não estão comendo bem, não estão trabalhando, não estão vivendo bem, estão com medo o tempo todo, achando que essa virose aí, de repente, é o próprio diabo, né? Então, irmão, é só se cuidar. Continua se cuidando como você se cuidava antes, com a sua higiene pessoal, e pronto. Vamos continuar fazendo a obra de Deus, né? Eu tenho certeza, se algum crente, eu não acredito que seja, né? Não acredito que seja se pegar a doença, mas se algum crente, e Jesus permitir, se o Senhor permitir que ele venha pegar essa virose, o Senhor é poderoso para repreender essa virose do nosso organismo. Amém? O Senhor é poderoso para tirar. A lembra de Lázaro? Tinha 4 dias de morto. Não tinha como
voltar a respirar, os órgãos funcionar. Não tinha. Os órgãos não tinham como funcionar. O sangue dele já tinha virado pedra, né? O corpo dele estava em estado de decomposição, 4 dias morto. O que o Senhor fez? Tira a pedra. Quando tiraram a pedra, o fedor era enorme, o odor era insuportável. Mas sabe o que Jesus fez? Gritou em alto bom som. Sabe por causa de quê? Para que todos que estavam naquele lugar pudessem saber quem é o Senhor. E ele gritou em alto bom som para saber que Deus era com ele, né? Que ele era o Filho de Deus. Não porque Jesus queria aparecer, é que todo mundo tinha que saber que quem era o caminho. Jesus era o caminho. E ele gritou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, ressuscitou e saiu para fora andando, se locomovendo mal, porque ele estava enrolado, ele estava impedido. E aí o Senhor falou: tirai as ataduras e deixai ele ir. Então é certo que tem outra mensagem aí, não vamos continuar com essa mensagem não, mas a mensagem foi a seguinte: o vento era contrário, o barco já estava quase chegando no seu local, já lá no meio do mar, e de repente Jesus desce da montanha, porque antes de um milagre acontecer, Jesus já orava. E antes de um poder se manifestar da parte do Senhor, ele já estava buscando a Deus. Orou em antes do milagre acontecer. E antes de tudo, e antes de todos tocarem em Jesus, e antes de tudo acontecer, Jesus já estava preparado para ser usado como instrumento de poder e glória na face da terra. Porque o Senhor, Deus, Criador do céu e da terra, deu esse objetivo para Jesus, que desde a fundação da eternidade, Jesus já era o Filho de Deus, estava com ele, então veio na terra para provar que mesmo sendo homem, ele teria a capacidade de ser usado como ferramenta celestial. Então, irmãos, Jesus vem andando por cima das águas, e o vento ainda era contrário. Olha, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Você acha que servir a Jesus é a bonança? Sempre vai ter vento ao contrário. Mesmo com Jesus ali. Mesmo com Jesus no nosso lar, na nossa vida. Sempre vai ter um vento ao contrário. Então, ou seja, o negócio é usarmos a nossa fé e confiar nele. Porque a confiança traz a esperança. E a esperança traz a fé. Se nós esperamos o Senhor, com certeza a nossa fé estará convicta. Amém? Deus possa continuar falando no coração dos irmãos. E olha bem, quando Jesus vinha andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma que parava sobre as águas. Começaram a gritar desesperado. Fico eu imaginando como nós fica em certa situação. Às vezes a gente fica desesperado, até mesmo gritando: Deus, aonde está o Senhor? Deus, aonde está que eu não vejo? E quando nós vemos um sinal, já entramos em desespero, achando que já é a oportunidade. Muitas vezes Deus está dando um sinal para dizer: olha, eu estou por aqui, mas não é o momento ainda de você receber a vitória. Quantas pessoas que você conhece que receberam a bênção e hoje não servem mais o Senhor? A porta de emprego abriu, Deus deu a vitória e não foi mais na igreja. O carro novo que queria comprar, comprou, não vai mais na igreja. De repente parece no domingo, e agora com essa virose, nem domingo vai na igreja, né? Porque não pode, está parado. Então, ou seja, infelizmente, né? Infelizmente, Deus não pode dar bênção na hora que a gente quer. Tem que ser na hora que Ele quer, porque senão a gente não recebe a vitória. Não sabemos guardar para nós a vitória. Jogamos a bênção fora, né? Começando a gritar desesperado, desorientado, né? Sem saber o que fazer. E aí, o irmão Diago Adriano vai falar o que aconteceu. Vai falar o que aconteceu quando ele vinha sobre as águas. Quem foi o principal homem que teve, né? Teve a coragem de chegar e de usar a fé. Irmão Diago Adriano. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, quando Jesus vinha
para o barco, eles olharam e logo se assustaram, acharam que era um fantasma. Verdade. Mas era o nosso Senhor. Então Pedro, uma ousadia, isso me chama a atenção, irmãos, porque nós, servos do Senhor, às vezes nós deixamos a timidez, não somos ousados em pregar, em propagar o Evangelho de Cristo. Devemos ser ousados, assim como Pedro. Pedro saiu do barco e foi encontrar com Jesus. Senhor, se é tu, manda eu ir ter contigo. E nessa caminhada, ali nos traz, irmãos, uma realidade, fato que me encoraja a olhar para Jesus, a continuar olhando para Jesus. Porque nesse período aí, da onde Pedro saiu do barco até encontrar com Jesus, aconteceu algo ali maravilhoso, na qual ele foi andando sobre as águas enquanto eles estavam olhando para Jesus. Amém. Ele andou sobre as águas, algo que não tem explicação humana. Nós não conseguimos entender, a ciência não consegue explicar como que ele andou sobre as águas. Poder de Deus. Aleluia. E esse poder está sobre nossas vidas. Mas no momento, como foi dito aqui, o vento era contrário. Então havia ali um vento, as ondas muito fortes, e de repente Pedro desvia o olhar e olha para esse vento, para esse problema, para algo que estava colocando. Preste atenção, irmãos. Pedro tirou o olho de Jesus e olhou para aquilo que estava colocando a sua vida em risco. Para a tempestade. Então ele tinha na frente dele Jesus. Verdade. A vida, a verdade estava ali na sua frente. E de repente ele olha para algo que traz medo. E quando ele coloca o seu foco, ele centraliza naquilo ali, o medo toma conta dele. O medo toma conta. Então quando o medo tomou conta dele, ele simplesmente começou a afundar. Aleluia. Nós não estamos aqui, irmão, dizendo Verdade. que você não tem que se cuidar, que esse problema aí, tem que se cuidar, a sua higiene, temos que se cuidar sim, porque a palavra do Senhor diz, não tentará o Senhor teu Deus. Então você sabe que tem um problema, se cuida, mas não exagera, não tenha medo, não tenha medo. Se você deixar o medo te dominar, você vai estar olhando para a tempestade, vai estar olhando para aquilo que pode destruir a sua carne e vai estar deixando de olhar para aquele que pode destruir a sua carne, a sua vida e lançar a tua alma no inferno ou na vida eterna. Você vai deixar de olhar para Jesus, o Senhor, o autor, a consumação, o nosso Senhor, perdão, irmãos, o nosso Senhor que Aleluia. Criou todas as coisas. Então, nesse período, nesse trecho dessa linda passagem, acontece esse fato. E mediante esse problema, irmãos, que está causando medo, um terror em muita gente, tem muita gente, irmãos, com a mente cauterizada, o medo está dominando. E nesse período, onde o templo não está aberto, porque você sabe que a igreja é você, quem é a noiva do Cordeiro somos nós somos a igreja, nós somos templo, morada do Espírito Santo. Então, nesse período que não está abrindo os templos, muito está deixando de orar, muito está deixando de vigiar, muito está ficando desatento, desligado do Senhor, e a qualquer momento o Senhor volta e você fica. Então é momento de despertar. A tempestade está ali, está vindo de lado, está vindo do outro, mas continua olhando para Jesus, continua olhando. Desperta, igreja. Continua olhando para o Senhor, continua orando, continua buscando. Jesus, no final desse texto, me chama muita atenção que a palavra do Senhor diz que os enfermos tocavam na orla do vestido do nosso Senhor e era curado. Olha o poder do nosso Senhor, olha o poder. Glória a Deus. Nosso Senhor é poderoso, irmãos. Tem alguns debates aí nas redes sociais sobre eu concordo com isso, eu concordo com aquilo. Irmãos, vamos concordar com o que Jesus disse. Amém. Vamos olhar para o Senhor, não vamos olhar para os problemas. Os problemas estão aí, tá, claro que está. Mas Jesus está em nossa vida. Jesus mora em mim, Jesus mora em você. Amém, Deus. Então olha para Jesus, não olha para a dificuldade, desperta. Vamos orar, não caia no acomodismo.
por favor, não caia no acomodismo. Não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Não deixe de meditar na santa palavra do Senhor. Aleluia. Irmão, nós estamos fazendo essa live e nós estamos aqui na autoridade do nome do Senhor. E eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos estar fazendo oração. O presbítero Fábio vai orar. E se você estiver enfermo e tiver fé, você do outro lado aí, você vai ser curado. Você vai ser curado porque o mesmo Jesus que estava ali nessa passagem com Pedro, ele está aqui, ele está aí com você. Amém. E se você tocar nele, pela fé, você vai ser curado, você vai ser abençoado. Esse medo, esse terror que tem causado em algumas pessoas, está causando até a depressão, isso vai sair em nome de Jesus. Amém, Deus. Oh, glória. Glórias a Deus. Palavra com o presbítero. Então, olha bem, a irmã Daniele falou aqui, precisamos estar preparados para receber, né? É isso aí, né? O objetivo da nossa vida cristã é estar preparado, né? Não é se preparar. Às vezes as pessoas, você vai dar uma oportunidade para alguém pregar, fala, mas não estudei a Bíblia. Gente, tem que estudar todo dia. Você tem que ter uma história para pregar todo dia. Não é só quando vão te convidar para pregar, não é? Você tem que ter louvor, 3, 4, 5, 10 louvor, guardado na sua mente, né? Você não tem que preparar para cantar, para adorar o Senhor. Porque, você não faz nada para homem. Você não faz nada para igreja. Você está fazendo para Deus, né? Para o dono da igreja. Quando você faz algo, mas se eu errar, se você errou, meu irmão, você não fez para homem, você fez para Deus. Da próxima vez você vai fazer ainda muito melhor. Porque na realidade, nessa terra aqui, enquanto estivermos aqui, vamos fazer tudo errado, né? Será bom poucas coisas que teremos a capacidade de fazer com orientação ou com perfeição, tá? O apóstolo Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas não desorientado, perplexo, mas sempre objetivo. Então, ou seja, em tudo somos desorientados. Então, ou seja, é necessário, irmão, fazermos o nosso melhor para Deus e esquecer o que os outros vão achar. Aleluia. Esquecer o que os outros se importam. Fazer o melhor para Deus. E o nosso irmão Dabos que perguntou, fez uma pergunta, né? É uma boa. De que lado estamos, né? É isso aí. Porque sabe o que é fácil? É estar no barco. Fazer o que Pedro fez, que é difícil, irmão. Usar a fé, sair do comodismo. Aleluia. É verdade. Né? Você sair da sua casa para evangelizar na casa dos outros. Você sair da sua casa para ir na rua falar de Jesus. Para molhar o seu pezinho na lama porque está chovendo. Para sair do conforto do seu lar. Irmão, desperta a igreja. Né? Porque ficar no barco é muito fácil. Né? No barco ali, tem certeza que pode ter uma possibilidade da pessoa escapar. Mas deixa eu falar uma coisa com você. O barco afunda. O barco afunda. Agora com Jesus, ele te faz flutuar sobre as águas. Amém? O barco pode afundar, mas Jesus faz você andar sobre as águas. Eu tenho certeza que se aquele barco afundasse e os discípulos estivessem ali, o Senhor não deixaria nenhum deles morrer. Sairia todos eles dali andando sobre as águas. Aleluia. Andando, porque o Senhor não ia deixar. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E é muito fácil, é muito cômodo ficar no barco. Então, irmão, sai do barco. Desperta a igreja. Né? O apóstolo Paulo fez me lembrar aqui que ele estava num das viagens dele, houve um naufrágio e não tinha condições, a olho dele, de ninguém sobreviver. E o Senhor falou com ele, falou assim, ninguém vai morrer. E ele falou com todos, falou, ninguém vai morrer, pode ficar tranquilo. E eles não viam condições, não tinha recurso. Aleluia. De repente, eles avistaram uma ilha e começaram a nadar e foram todos para lá. E a tempestade era grande, estava arrebentando o barco, estava quebrando no meio, partindo tudo. Mas o Senhor falou com ele, ninguém vai perecer, Paulo, ninguém. Pode avisar todos. E assim foi feito. É como o presbítero está dizendo. Se aquele barco afunda, ninguém morria. Ninguém. Porque o Senhor estava ali. Isso aí, irmão, entendeu? Aleluia. Irmãos, e não estamos falando da boca para fora não, tá?
Eu tenho milagres em minha vida que a maioria das pessoas que me conhecem sabe. Tenho milagres no meu lar. Ainda há pouco, no mês passado, Deus me livrou da morte. Quando aquela máquina disparou comigo e tombou dentro da pedreira lá e acabou. Deu perca praticamente total, a máquina acabou. Então Deus me livrou da morte. Então, ou seja, o nosso Senhor não mudou. Ele continua o mesmo Deus. E mesmo quando depois que eu pulei da máquina, eu fiquei de pendurado numa ribanceira, numa altura alta. Se eu caísse, tivesse, no mínimo, ou quebraria a espinha ou as duas pernas. Mas Deus me deu força, Deus me deu o livramento, tá? E eu consegui ficar agarrado ali de pendurado, sentei na beira da rampa, até passar aquela dificuldade, aquele medo, porque o susto foi grande, tá? O susto foi grande, o medo ele existe um pouquinho, sabe o quê? Para não te deixar você muito ousado, que às vezes quando você tem muita autoridade a mais, acaba fazendo besteira, tá? Então, ou seja, tudo por medida. O apóstolo Paulo diz, não corre não, porque se você correr, você se cansa. Vai de passo a passo, né? Vai pregando dentro da sua casa, com a sua família, com seus vizinhos, na sua comunidade, vai ampliando até você alcançar o seu objetivo. Ah, eu quero ser um missionário. Seja primeiro missionário na sua casa, na sua rua, para depois ser em outro país, certo? Então, irmão, programa Desperta Igreja. Deus abençoa a todos que estão ligados conosco, estavam 20, agora tem 12 pessoas ligadas conosco, né? E no decorrer da semana, do mês, outras pessoas virão vídeo. Peço, irmãos, compartilhe também no YouTube, compartilhe lá, dá lá um joinha para abençoar a nossa página, né? Não é para ganhar dinheiro, tá, irmãos? Não tem função nenhuma de ganhar dinheiro, né? Isso não tem sobre questão de ganhar dinheiro, não. É só para a gente ver, né, quantas pessoas têm visto e observado esta palavra. Só tem um intuito esse trabalho, né? Trazer um despertamento e conforto para os irmãos, conforto para a igreja, para as pessoas depois que, mesmo não sendo irmãos, são católicos, espírita, e outros que vê depois o programa, não são nada, aqueles que não vão na igreja, depois vão ver o programa e vão ficar mais confortável, porque as pessoas estão se trancando, estão preferindo ficar num barco porque é mais cômodo. Então, irmãos, faz que nem Pedro, sai do barco, Aleluia. Sai do barco e receba o poder e a presença de Deus. Ainda que você veja a tempestade, ainda que seus olhos de repente possam olhar para o outro lado, não olha para o outro lado não, do outro lado tem tempestade. Só olha para Jesus, tá bom? Só olha para o Senhor, porque Ele sim pode nos dar força e vitória e abençoar. O Senhor não mudou, Ele continua o mesmo Deus. Livro de Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, é o que eu mais gosto. Porque para Deus nada é impossível. Nada. Aleluia. Então, irmão, vamos ficar confiantes no Senhor. Deus abençoe todos os irmãos. Irmão Léo tá lá no WhatsApp mandando um alô pra gente. Deus abençoa. Deus abençoe a Larissa. Também vi ali. Deus abençoe o Dabson, presbítero Rodrigo, irmão, todos que ligaram conosco, a irmã Daniele, os irmãos de outro estado, de outro lugar, aqueles que vão ver depois. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar a Deus? Vamos pedir a Deus que faça um milagre agora, né? Um milagre na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, na nossa mente, né? A gente está duvidoso demais, irmão. Jesus não mudou, não. O Senhor continua o mesmo, porque Ele é Senhor. Ele não é servo, Ele é Deus. E Ele pode fazer o milagre acontecer. Amém? Oramos ao Senhor. Amado eterno Deus, neste momento glorioso, Pai, que estamos aqui encerrando este programa maravilhoso, Desperta Igreja. Queremos pedir ao Senhor, eu, teu servo, irmão Diácono Adriano, a minha esposa que está aqui, Pai amado, do nosso lado, queremos pedir a Ti, Deus, que o Senhor possa de encontro a cada irmão, a cada pessoa que está vendo esse vídeo agora, as suas famílias, os seus lares, as suas empresas, que o Senhor possa agora fazer um milagre, meu Senhor, repreendendo toda virose, todo mal, toda infecção, toda bactéria, todo empecilho, toda enfermidade, seja repreendida. Senhor,
também trabalha na enfermidade psicológica, na mente, Senhor, que está atribulando as pessoas, trazendo preocupação para a mente da pessoa. Repreenda esse psicológico atribulado, meu Senhor. Traz a esperança, a graça, a fé, a unção, a virtude, a cura e a bênção do Senhor. Deus, no nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão ligados conosco agora. Aqueles que vão ligar depois de ver o vídeo. Opera um milagre na sua família, no seu lar, na sua vida, na sua empresa, na sua igreja, no nome de Jesus de Nazaré. Senhor, obrigado por ouvir a nossa súplica. Obrigado por ouvir o nosso clamor. Abençoamos o teu povo e determinamos a cada um abençoado no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Na próxima segunda-feira, às 19 horas, desperta a igreja. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a doce consolação estejam sobre cada um de vós, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoa a tua vida. Amém. No nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém? Deus abençoa.